Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Convido você a ficar de pé. Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que vocês estão tão tristes, ou é a máscara que está impedindo de falar. Quem está feliz com o Senhor Jesus Cristo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Muitos motivos nós temos, né? Eu gostaria de começarmos esse culto orando ao Senhor. Eu convido a você a colocar diante dele o teu coração, a tua vida, e que juntos nós hoje possamos cultuar a Deus. Nós viemos nos reunir nesta noite para cultuarmos a Deus. Eu não vim para receber, eu não vim para ganhar, eu vim para cultuar a Deus. Consequentemente, a maravilhosa graça e misericórdia do Senhor nos alcança e nos concede coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou no coração do homem. Aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Que você ame o Senhor de todo o seu coração e que você possa fechar seus olhos agora e vamos orar ao Senhor. Amado Deus, nessa noite estamos aqui reunidos como igreja, Senhor. Nós clamamos nessa noite pela Tua presença. Nós estamos aqui pelo Senhor. Nós viemos buscar a Tua face, nós viemos adorá-lo em espírito e em verdade, Senhor. Que o Senhor encontre neste lugar verdadeiros adoradores. Que o Senhor encontre neste lugar homens e mulheres que querem servir ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, receba o nosso culto esta noite, Senhor. Se faça presente como um convidado de honra neste lugar e em cada coração. Cada coração possa receber o Senhor nesta noite, possa ouvir a sua palavra e semeá-la em seu coração em terra fértil, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas neste dia. Clamamos a Tua presença e ansiamos pela sua gloriosa vinda. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Em espírito e em verdade. Essa música é bem antiga. Que você possa glorificar o nome do Senhor. Amém? Aleluias. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Espírito, declare em verdade, te adoramos, te adoramos.
onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar. Aleluia. Nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Aplauda ao Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Aleluias. Amém, amados. Vamos estar agora preparando o nosso dízimo, nossa oferta. Eu quero ler um texto com vocês em Êxodo, capítulo 35, versículo 29. Ele diz assim: os filhos de Israel trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazer uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que se fizera por meio de Moisés. Que os irmãos podem ter certeza que a oferta que o irmão traz aqui neste lugar está sendo para as reformas, está sendo bem aplicadas, e é uma oferta voluntária de coração. E Deus olha isso. Aleluia. Deus olha os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, trazendo a oferta com amor, fazendo as coisas para o Senhor com amor, né? Isso é o mais importante. Vamos orar. Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, Pai, nossos dízimos e ofertas, Pai, para que continue sendo a boa obra, Senhor, Pai, a obra, Senhor, Pai, que precisa, Senhor, Pai, ser feita. Vai, Senhor, Pai, abençoando a cada lar aqui representado, cada família, Senhor, Pai, que está aqui, cada família que está nos assistindo, nos acompanhando. Abençoa, Senhor, Pai, a cada lar. Que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos poderosas, Deus. Que não venha faltar a vestimenta, que não venha faltar os mantimentos, que não venha faltar, Senhor, Pai, tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Nós colocamos diante de Tuas mãos, Pai, todo o nosso, Senhor, Pai, tudo que nós temos, nosso trabalho, nosso salário, que o Senhor possa estar administrando, Deus, e nos dando sabedoria cada dia. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode trazer, amado, seu dízimo, sua oferta aqui na frente. Continuação ao nosso louvor e adoração ao Senhor, nós queremos declarar que o Rei do meu coração é o Senhor, e queremos declarar que Ele é bom, Ele é bom. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, declare. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom,
ao Senhor. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha Rei do meu coração, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. declare com todo o seu coração. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é soberano. Tu és bom, bom, bom. Tu não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Declare, igreja, tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Aplauda esse Deus maravilhoso, a esse Deus tremendo e soberano. Aleluias. Glórias a Deus. Deus, ainda de pé, aproveitar que os irmãos estão de pé, antes de nós meditarmos na palavra, eu quero tirar um período de intercessão, de oração, pelas nossas lideranças, né? Pelos nossos governantes. E quero também aproveitar, chamar aqui na frente o irmão Fábio, que em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante do nosso Senhor e Salvador. O Fábio está na campanha dele, aí é candidato a vereador de Curitiba, e vamos orar para que Deus dê a sabedoria, Deus tenha o melhor para ele, Deus coloque eles nos caminhos que deve ser colocado, dando sabedoria. E vamos pedir para Deus nos dar sabedoria também para a nossa votação. Já semana que vem, no dia 15, nós temos que fazer o nosso papel de lá, fazer a votação, e que Deus nos dê sabedoria para que Ele possa colocar as pessoas que Ele quer lá dentro, as pessoas que vão realmente trabalhar em prol do povo. Então, estendam as mãos para cá, queridos. Deus, abençoa, Senhor Pai querido, a vida do Fábio. Deus, dá, Senhor Pai, sabedoria, dá entendimento, para que ele possa, Senhor Pai, fazer conforme os planos que o Senhor tem para a vida dele, Pai. Conforme o Senhor tem para ele, Deus. Que não venha, Senhor Pai querido, ser ele querendo fazer alguma coisa, mas
que o Senhor esteja dando a direção para que ele faça alguma coisa, Deus. Para que a direção seja sua, para que as tuas mãos poderosas estejam à frente dele, Deus. Ó Pai querido, é assim, Senhor Pai, também peço sabedoria para cada um de nós, Pai. Que vamos, Senhor Pai, às urnas na semana que vem, para votar, Senhor Pai, prefeito e vereador. E que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria, sabendo, Senhor Pai, quem nós devemos colocar na frente, Deus, quem nós devemos votar. Vai, Senhor Pai, dando sabedoria. E que esses prefeitos, vereadores eleitos possam ser direcionados por Ti, Deus. Ó Pai querido, que nós queremos pessoas que trabalhem, Senhor Pai, debaixo da Tua direção, em prol, Senhor Pai, de um povo. Vai, Senhor Pai, indo à frente, Deus, da vida do Fábio, e que ele possa, Senhor Pai, ser um representante do Senhor naquele lugar, Deus. Nós te colocamos na vida dele, Deus. Nós colocamos a vida dele nas tuas mãos, Deus, para que o Senhor possa fazer o melhor para ele, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Fábio. Deus abençoe. Pode sentar, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 3. Um texto bastante conhecido. O Evangelho de João, capítulo 3. A partir do verso 1. O Evangelho de João, capítulo 3. É um texto bastante conhecido, mas nós vamos ver o que Deus traz para nós através desse texto. O Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre e vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que este pode voltar ao ventre materno e nascer na segunda vez? E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque não fique admirado por eu disser: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isto? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? E em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos, e damos antes testemunhos do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que lá desceu, o Filho do Homem. É assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém? Deus, nós colocamos essa mensagem agora, Senhor Pai, na Tua direção, Deus. Venha, Senhor Pai, falar em nossos corações, porque nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos ser testemunhas do Senhor, Pai. Venha falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é: pessoas importantes também precisam de Jesus. Ah, mas por que você fala isso, pastor? Porque a gente começa a ver
que tem pessoas ao nosso redor que são importantes para nós. Seja nossos familiares, seja pessoas que a gente considera realmente importante. E essas pessoas muitas vezes também precisam de Jesus. Não é só nós que precisamos ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Essas pessoas importantes também precisam. As autoridades nossas precisam saber quem é Jesus. Que há uma autoridade maior sobre eles. Por mais que as pessoas não queiram acreditar que Jesus pode fazer alguma coisa. Mas Jesus pode mudar tudo. Jesus pode trazer maravilhas que a pessoa não compreende. Sinais, bênçãos que as pessoas não compreendem. Falando um pouquinho de Nicodemos, quem era esse homem? Fui pesquisar um pouco sobre quem era Nicodemos. Um membro do Sinédrio. O Sinédrio é o corpo governante de Israel. Ele representava alguns membros do Sinédrio, né? Nicodemos era um homem que conhecia a lei de Deus. A lei era todo o Antigo Testamento. Irmãos, pasmes. Por que eu digo que nós temos que conhecer a palavra de Deus, saber quem é Jesus, saber quem é Deus na nossa vida? Porque crianças judaicas, crescidas no judaísmo, elas aprendem desde pequeno o Pentateuco. Até os 12 anos dela, ela tem que estar com o Pentateuco decorado. Pastor, o que é o Pentateuco? O Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Elas têm que estar com esses livros completos, de ponta a ponta, decorado até os 12 anos. São os livros da lei. Os livros de Moisés. Elas têm que aprender, elas têm que estar com isso decorado com 12 anos. Nós, muitas vezes, com 20 anos de igreja, não decoramos nem um livro inteiro da Bíblia, quanto mais 5. Mas o que acontece? O importante não é você decorar o que diz cada versículo, mas é você saber quem é o Jesus que está à frente disso. O Deus que está à frente da palavra. O Espírito Santo agindo no teu coração. Porque só conhecer a palavra, só saber o que ela está escrito, não vai adiantar muita coisa, mas quando a gente tem o Espírito Santo agindo em nós, quando a gente aceitou Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em nós e nós começamos a compreender o que a Bíblia fala. Começamos a viver o que a Bíblia ensina. É essa a diferença, de você saber o livro decorado, saber versículos decorados, e você viver a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim e para você, o que Deus tem para nós. Não é simplesmente eu chegar aqui e decorar a Bíblia inteira, saber de ponta a ponta, mas é saber o que Deus tem para nós, o que a Bíblia tem para nos ensinar. Jesus, no versículo 3, ele fala que eu preciso nascer de novo. Nicodemos começa a questionar ele, diz assim: ah, Senhor, como eu faço isso? Como que eu posso nascer de novo? Sendo velho, sendo eu já nessas idades, como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Mas Jesus quer dizer que o homem já teve um nascimento natural, mas agora ele precisa haver um nascimento espiritual. Esse nascimento espiritual, amados, ele vai vir quando você aceita Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, ele começa esse novo nascimento. O nascer do Espírito Santo, saber compreender o sacrifício de Cristo na cruz. Por que Jesus morreu e ressuscitou naquela cruz? Por que ele veio a fazer isso? Para nós hoje, sabemos por que Jesus fez isso, por que Deus amou o mundo, né? Mas nós temos que ensinar isso para quem está precisando. E muitas vezes vai ter pessoas importantes para nós que precisa conhecer esse Jesus, que precisa ter um encontro com Jesus como Nicodemos teve. Levar a pessoa a ter um encontro com Jesus, amados, é muito importante. Porque se eu tenho uma nova vida em Cristo, se eu estou feliz com Cristo na minha vida, se está melhor para mim assim,
Porque eu não vou querer para o meu próximo? Porque eu não vou querer isso também para o meu próximo? Ah, mas aquela pessoa é importante para mim. Eu tenho tios meus que são importantes para mim, que me trouxeram os ensinamentos, me trazem alguns ensinamentos, mas eu vejo que eles também precisam desse Jesus. Eu vejo que eles também precisam ter esse novo nascimento. O nascimento do Espírito Santo, o nascimento realmente entregar a sua vida plenamente em Jesus. Nicodemos, quando começa a questionar Jesus e fala assim, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou levar? E quando Jesus fala, você é o mestre da lei, não sabe isso? Você é o mestre da lei? Por quê? Quer ver? Abram comigo lá em Salmos, de número 51. Versículo 10. Salmos, número 51, versículo 10. Eu peguei dois textos, de vários textos, mas peguei dois aqui que fala justamente do que você precisa, do que Jesus estava falando para Nicodemos, que Nicodemos não estava entendendo, por isso que ele fala, você é um homem da lei, não entende? Porque um homem da lei, ele tinha que conhecer o Antigo Testamento, ele tinha que saber o Novo Testamento. Diz assim, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aquilo é Davi falando, já pedindo um coração puro para Deus. E Jesus estava mostrando para Nicodemos que o nascer de novo precisa de um coração puro, um coração inabalável, um coração pronto a mudar. A mudança tem que começar no coração do ser humano. Jesus estava ensinando isso para Nicodemos. Por isso que Jesus questiona, você é o mestre da lei e não sabe. Muitas vezes, amado, pessoas que conhecem e se dizem até conhecedoras da palavra, não vão entender o que Jesus quer fazer na vida dela. Nós temos que dizer, Jesus quer mudar o seu coração. Jesus quer mudar para melhor a sua vida. E ele começa no coração. Um outro texto que eu separei, em Ezequiel, capítulo 36. Versículo 26 e 27. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, e guardem e observem os meus juízos. Isso aqui é livro dos profetas. Quando Nicodemos chega e fala para Jesus, Jesus, você é um profeta? Porque ele conhecia. Quando Jesus questiona ele, dos livros da lei, você sendo um conhecedor da lei, um mestre da lei, você não sabe? Ele vê Jesus como um profeta. Por quê? Porque Jesus começa a falar como um profeta. Mas hoje, amados, nós somos as profetas e os profetas de Deus que anunciamos o Evangelho, anunciamos a vinda de Cristo. E Jesus está falando para nós anunciar, para quem está próximo de nós, anunciar o Evangelho, anunciar quem é Jesus. Porque pessoas importantes vão nos procurar para querer falar algo, mas a gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo. Por quê? Porque quando a pessoa chega perto de nós, não só para nos ensinar, mas ela precisa ouvir de nós quem é Jesus. Quem é o Deus que nós servimos. Quem é o Deus que está à frente da nossa vida. Porque muitas vezes a gente fala assim, poxa Deus, mas aquela pessoa parece tão sábia, tão inteligente, ela veio a mim. Mas por quê? Porque Deus olha para mim e para você, e Ele vê a transformação que Ele já fez em nós.
E nós temos toda a capacidade de falar dessa transformação. Ser o testemunho de Cristo. Muitas vezes a gente não precisa falar muitas coisas, não precisamos querer falar palavras bonitas, basta a gente dizer: Deus me transformou, me trouxe por uma vida em abundância, me trouxe para uma vida eterna, uma perspectiva de vida eterna. A pessoa já vai dizer assim: poxa, tem algo diferente, eu quero saber quem é esse Deus, quem é esse Jesus que faz. Nicodemos foi atrás de Jesus por causa dos milagres que Jesus estava fazendo, por causa que ele estava vendo como que Jesus estava agindo, e ele foi atrás, ele foi querer saber quem era Jesus. E hoje, amado, pessoas estão sedentas da palavra de Deus, estão precisando ouvir a palavra de Deus, estão precisando buscar de Deus o conhecimento para a salvação. Muitas vezes a gente fala assim: poxa Deus, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou buscar? Nós temos que buscar em Deus a salvação. Quando ele questiona ali no versículo 10, você é mestre e não sabe dessas coisas, em verdade te digo, versículo 11 já, que falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Nós, quando buscamos de Deus, a nossa vida é testemunha viva de Cristo. Cristo nos tirou do lamaçal de pecado para nos trazer a vida eterna, para nos dar a salvação. Amados, nós não podemos nos calar. Muita gente fala: mas para aquela pessoa Deus vai levantar alguém. Não, para aquela pessoa Deus vai dar a pessoa certa para falar. Deus pode, mas se a pessoa chegar perto de você, essa pessoa que Deus vai usar é você, é eu e você. Muitas vezes a gente fala assim: mas aquela pessoa sabe mais. Mas por mais que aquela pessoa saiba mais, se ela não tiver uma vida com Cristo, ela não sabe as coisas espirituais, ela não sabe as maravilhas que Deus tem para nós. A gente vê o milagre de Deus acontecendo em nossas vidas, e muitas vezes a gente nos calamos, muitas vezes a gente nos paramos e não falamos o que Deus tem feito. Pode ter certeza, amados, que Deus vai usar cada um de nós para ser testemunha dele. Porque pessoas importantes vão precisar de Jesus, precisam de Deus. Esse ato de intercessão que eu fiz aqui, para que Deus dê sabedoria para os nossos líderes, para os nossos governantes, é justamente porque eles também precisam de Jesus. Deus vai levantar pessoas. Eu creio que Deus pode levantar o Fábio lá dentro para falar do amor de Cristo. Quem é o Deus que ele serve? Que Deus não veio para ser contra as leis, mas Deus veio mostrar que há algo acima, que caminha junto com a lei, que não adianta a gente querer cumprir a lei e não cumprir o amor de Deus. Para cumprir as leis, eu tenho que cumprir os 2 mandamentos de Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Cumprindo esses 2, eu consigo cumprir a lei. Porque eu não vou fazer nada contra o meu próximo se eu tenho que amá-lo. Se eu tenho que amar o próximo, eu não vou fazer o mal. Então, Nicodemos estava atrás de Jesus por causa disso, porque ele queria saber quem era Jesus. Jesus explicou para ele o que era o nascer de novo. Jesus ensina para ele o caminho da salvação, que ali no versículo 14 e 15, que ele fala: Jesus, como que eu vou fazer, como que eu sei o caminho? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Aqui ele está citando, quando Moisés levantou a serpente, todo aquele que fosse picado por uma cobra ou tivesse alguma doença, olhasse para a serpente e era curado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado,
falando da crucificação de Cristo, a crucificação dele. Ele estava mostrando para Nicodemos, ó, aquele que olhar para a cruz será salvo. Aquele que olhar para a cruz e se arrepender dos seus pecados e me aceitar. Versículo 15, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós buscamos a Cristo, aceitamos o sacrifício dele na cruz, a gente consegue achar o caminho para a vida eterna, o caminho da salvação, que é o próprio Jesus. Ele é a luz de Cristo que nós praticamos e lemos nas Escrituras, essa luz de Cristo que há em nós, que é o Espírito Santo agindo em nosso coração, ela ilumina a vida da outra pessoa, ela começa a iluminar quem está próximo de nós, para saber quem é Cristo que está em nós. Quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, é justamente para mostrar qual é a luz que brilha em nós. O sal, para dar o sabor da palavra de Deus, o sabor que entra na vida da pessoa e cura a pessoa. O sal é justamente para dar o sabor, para dar um gosto. E quando Jesus fala, vocês são a luz do mundo e o sal da terra, é justamente para isso, para dar vida para as pessoas. Mostrar qual é a direção da salvação, o caminho da vida eterna. E aqui, se a gente começar a ver, versículo 21, quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amados, esse versículo aqui ele fala do quê? Quem se aproxima da verdade, se aproxima da luz e pratica a verdade, nós temos que praticar. O que é praticar? É colocar em prática o que nós aprendemos. Se eu quero amar o meu próximo, eu tenho que ajudar o meu próximo. Ah, como que eu vou fazer isso? Deus dá a maneira, Deus nos ensina. Passagem do bom samaritano. O homem estava lá caído, passou muita gente. Até homens de Deus passou e não deu nem bola. Foi um samaritano que foi lá, colocou e deu orientação. Colocou em prática a palavra de Deus. O amor ao próximo, ele colocou em prática. Muitas vezes a gente quer, não, Deus, eu quero anunciar o teu evangelho, eu quero anunciar as boas novas, mas deixamos de praticar. E se nós deixarmos de praticar, a luz se apaga. O sal se torna sem gosto e a gente não consegue anunciar o evangelho de Deus. Então, para que isso não aconteça, nós temos que colocar em prática. Quando nós colocamos em prática, nós começamos a ver as obras do Senhor, as obras de Deus. Nós começamos a ver o que Deus quer de nós. Aqui, quando Jesus começa a mostrar que Ele é o caminho para Nicodemos, Ele está querendo dizer para Nicodemos que sem ele se arrepender dos seus pecados e ter Jesus como Senhor e Salvador, ele não vai conseguir achar a salvação. Por mais que ele seja um mestre da lei, por mais que ele seja uma pessoa importante, ele não vai conseguir achar a salvação sozinho. Se ele não se arrepender e colocar a vida na mão de Deus, ele não vai conseguir chegar a Cristo. Ele não vai conseguir ter um novo nascimento, nascer do Espírito. E nós temos que ensinar isso, que a pessoa só nasce de novo, a pessoa só tem uma vida diferente em Cristo quando ela aceita Ele como Senhor e Salvador da vida dela. Senão ela não vai para frente, senão ela não vai conseguir chegar no objetivo. Aqui mais para frente, Jesus fala qual era a missão de Jesus. Do versículo 16 até o 21, ele fala, não vou ler todo o texto, que os irmãos e quem estiver em casa pode depois estar lendo, mas o versículo 16 ele mostra o amor de Deus para todo ser humano, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, que Jesus ressuscitou e Jesus é o Senhor e Salvador,
ele tem a vida eterna. Jesus demonstrou o amor maior que tem. Que nós, seres humanos, não conseguimos demonstrar esse amor de tal forma. Mas Deus demonstrou. E basta nós olharmos para Cristo. Saber que o sacrifício de Cristo valeu a pena por nossas vidas. Nos trouxe a salvação, nos trouxe a vida eterna. O direito de ser chamados filhos de Deus. Amados, isso é tão importante. Quando a gente olha para Deus e começa a dizer assim: Deus, eu sou teu filho, o Cordeiro de Cristo. Por quê? Porque eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu aceitei, então o Senhor me dá o direito de ser seu filho. E eu quero transmitir isso para todos que estão ao meu redor. E se eu quero transmitir isso, Deus vai me usar para transmitir para pessoas importantes. Deus vai usar a minha vida, a sua vida, para transmitir para pessoas que são importantes. Ah, não, mas o meu chefe, poxa, o meu chefe é importante, mas eu não tenho como falar de Cristo para ele. Deus vai dar a oportunidade do seu testemunho de vida, falar para a pessoa quem é Jesus. Quem é o Deus que você serve. Porque maravilhas acontecem com você. E quem faz a diferença na sua vida? Vou encerrar aqui com um testemunho de vida. Essa semana, chuva de pedra que deu em Curitiba, e em São José foi forte o negócio. Na frente da minha casa, inundou na rua, então os carros passavam a fazer aquela onda de água. E eu cheguei, quando começou a chover pedra, eu e minha esposa oramos e falamos: Deus, chuva é importante, nós precisamos de chuva, mas que essas pedras não venham estragar as casas do meu vizinho, que essa chuva não venha estragar as casas de pessoas que precisam, que necessitam. Um pouco depois da oração, Deus parou a chuva, as pedras, chuva, tudo. Começamos a esperar a chuva baixar, para poder a água baixar, para poder fazer a limpeza na frente de casa. E eu lá limpando, varrendo a frente de casa, depois que passou, diminuiu aquela água toda, eu limpando. Eu falei assim: Deus é bom, né? Eu estava falando para o André: Deus é bom. E a vizinha estava ali limpando também a casa dela, e a vizinha falou: nossa, não entrou muita água na casa de vocês? Porque aqui a casa dela é mais para trás que a minha, um pouco mais afastada, e a dela entrou água lá dentro da casa dela. A minha tem uma proteção na porta, mas que não protege a sujeira, mas não de água entrar. Eu falei: Deus, foi tão bom que a água não chegou a entrar muito perto da estante, ela ficou um pouco depois da porta, porque os carros passavam forte, fazia aquela onda forte. E eu falei assim: Deus é bom. Eu falei para a mulher, para a vizinha, eu falei: Deus é bom. Ah, mas Deus sabe todas as coisas. Eu falei para o André: graças a Deus, dentro de casa não chegou a entrar água. Eu falei: porque eu não sei como é que estão as nossas telhas lá em cima, que eu vi algumas fora do lugar, mas graças a Deus não chegou a entrar água dentro de casa. Mas aquilo que eu digo, irmãos, nós temos que orar, nós temos que buscar de Deus. Começar a pedir para Deus: Deus, como é que a tua palavra diz? Eu tenho que colocar em prática. No momento de dificuldade, vou orar? Vou orar. No momento de alegria, eu vou orar? Vou orar. Orar em todo o tempo. Por quê? Porque Deus é bom em todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. Eu só tenho que olhar para cima e dizer assim: graças a Deus, Deus é bom. E mostrar para quem está próximo de nós quem é esse Deus bom. Quem é que todo tempo é bom. Só que assim, amados, nós temos que mostrar que Jesus Cristo quer ser o Senhor e Salvador de muita gente. Quem não conhece Ele, tem que conhecer. Ele vai usar eu e você para mostrar. Assim como Nicodemos foi até ele, vai chegar pessoas até nós que vai querer saber quem é Jesus. E nós vamos estar prontos para ensinar quem é Jesus. Quem é o Deus que pode fazer a diferença.
Amém? Vamos ficar em pé. Deus, nós te louvamos e te adoramos, Pai, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Pai. Nos ensina, Senhor, ó Pai, a praticar a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a colocar em prática, Senhor, ó Pai, os Teus ensinamentos. Ó Pai querido, eu sei que pessoas importantes vão chegar perto de nós, querendo saber quem é Jesus, e que nós possamos estar prontos para ensinar. Estar prontos a buscar quem é Deus. Ó Pai querido, vai, Senhor, ó Pai, abençoando, Senhor, ó Pai, a cada família aqui, Deus, a cada pessoa que está aqui esta noite, a cada um que está nos assistindo, Pai, esteja abençoando de tal forma, Pai. Ó Pai, obrigado por esse amor, Senhor, ó Pai, que não tem nem como explicar, Senhor, ó Pai, esse amor tão grande que o Senhor fez, de dar o seu Filho por amor a nós. E todo aquele que crê nele, Senhor, ó Pai, é salvo, e nos dá o direito de ser chamados filhos de Deus. Oh, Pai, como é maravilhoso isso, Pai. Oh, Deus, como é maravilhoso viver a Tua palavra, Deus. Não só apenas ler, não só apenas estudar, mas praticar a Tua palavra, Deus. Como é maravilhoso a gente colocar em prática aquilo que aprendemos. Oh, Deus, que pessoas ao nosso lado possam Te conhecer, Pai. Possam buscar de Ti, possam saber que há um Deus que é bom o tempo todo, mas que um dia virá julgar, Senhor, Pai, o povo. Ó Pai querido, que nós possamos realmente estar debaixo da Tua direção, debaixo dos Teus ensinamentos. Vai, Senhor, Pai, indo à frente, Deus, ministrando em nossas vidas, Pai, a cada dia. Que a cada dia, Deus, eu possa aprender mais de Ti e praticar mais de Ti, Deus. Ó Pai querido, que a cada dia, Senhor, Pai, a minha vida possa ser um testemunho de vida. Um testemunho, Senhor, Pai querido, abençoado, para quem está do meu lado, Deus. Ó Pai querido, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos usado aqui de formas especiais. Eu sei, Senhor, Pai, que tem irmãos e irmãs aqui que já anunciam a Tua palavra, já praticam a Tua palavra, Deus, e que nós possamos estar cada vez mais fortes para continuarmos, Pai, até a vinda de Cristo, Deus. Nós queremos estar realmente ensinando e praticando a Sua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar orando, encerrando o nosso culto. Deus, obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso. Obrigado, Deus, porque o Senhor deixou, Senhor, Pai, ser transmitida a Tua palavra, Deus, para as redes sociais. Obrigado, Deus, porque o Senhor está à frente das nossas vidas o tempo todo, nos ensinando que basta confiar em Ti, que basta o Senhor colocar nossas vidas nas Tuas mãos, e o Senhor toma conta do restante, Deus. Ó Pai querido, abençoa, Senhor, Pai, cada um, Senhor, que está nos assistindo, cada um que está aqui, Deus. Que o amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo venha com o seu consolo e nos ajudando o tempo todo. Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um, de agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, tenha uma semana abençoada.